Buenos, meus alunos, nesse vídeo nós vamos estudar o comportamento final de uma função. Em outras palavras, nós vamos estudar o limite de uma função quando x tende a mais ou menos infinito. Esse assunto está lá na seção 1.3 do nosso livro, então limites no infinito ou o comportamento final de uma função. Então na aula passada a gente viu, ou a gente começou a estudar o limite de uma função f de x quando x tendia ao númerozinho a. Ou seja, o que acontecia com a função f de x quando x ficava cada vez mais próximo desse número a. Agora nós vamos estudar o limite da função f de x quando x se aproxima de mais ou menos infinito. Ou seja, o que acontece com essa função quando x cresce sem parar ou decresce sem parar. Vamos ver um exemplo. A função f de x igual a 1 sobre x, nós já estudamos essa função aqui um pouco. A gente olhou o limite quando x tendia a zero, e a gente viu que pela direita essa função ia lá para mais infinito e vindo pela esquerda a função decrescia lá para menos infinito. Agora se a gente pensar no x, fazendo o x crescer indefinidamente, essa função ela está se aproximando de zero. Os valores aqui da função eles estão ficando cada vez menores. Então, outra forma de dizer isso é quando o x tende a mais infinito, a função f de x está decrescendo sem parar, se aproximando cada vez mais desse valor aqui, que é zero. Então, esse limite aqui vai ser igual a zero. Da mesma forma, se eu pegar o limite quando x tende a menos infinito, da função 1 sobre x, então quando x tende a menos infinito, ou seja, números de x cada vez menores, de novo a função f de x está se aproximando desse valor zero aqui. Eu também posso pensar isso numericamente, por exemplo, se eu pegar x igual a 10, 1 sobre x é 1 sobre 10, que é 0,1. Se eu pegar x igual a 100, 1 sobre x é 1 sobre 100, que é 0,01. Se eu pegar x igual a 1000, 1 sobre x vai ser igual a 0,001. Então, à medida que o x está crescendo, à medida que o x cresce, o valor de 1 sobre x está ficando cada vez mais próximo de zero. E a mesma coisa se aqui eu tivesse números negativos, menos 10, menos 100, menos 1000. Aqui eu teria menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001. Então, de novo, cada vez mais próximo de zero. Então, esses limites para mais ou menos infinito, se eles existirem, se eles forem algum número c, por exemplo, que o limite tendendo a mais e menos infinito, é igual a zero. A gente vai ver depois que esse limite pode ser mais ou menos infinito também. Mas nesse caso aqui, quando ele der um número, um valor c, então essa reta aqui, y igual a c, ela vai ser uma assíntota horizontal do gráfico dessa função f de x. Ou seja, à medida que isso quer dizer, que à medida que o x tende a mais ou menos infinito, a função f de x ela fica cada vez mais próxima desse valor y igual a c. Que é o que a gente tem aqui, Tem esses limites, x tendendo a mais infinito e menos infinito igual a zero. Então, a reta y igual a zero, que é o eixo x, é uma assíntota horizontal. À medida que x tende a mais infinito, 1 sobre x se aproxima cada vez mais dessa reta aqui. Então, assíntota horizontal. Então, aqui limite para x tendendo a mais e menos infinito, eles vão obedecer praticamente as mesmas regras daquele limite quando x tendia a um valor fixo a, esse limite aqui. Então, aqui, se eu tenho o limite quando x tende a mais ou menos infinito, de uma função elevada na n, eu posso passar o limite para dentro dessa potência aqui. Então, fica isso daqui. Constante multiplicando a função também, constante pode sair para fora. E também vale que o limite de uma função constante k
né, quando x tende a mais infinito, é igual a essa constante k. E como eu disse, a gente pode ter limites infinitos no infinito, né? Ou seja, esses limites aqui, né, o limite de fx quando x tende a mais infinito, isso pode ser mais ou menos infinito também, não só um número. Então, se a gente olhar para cá, né, se eu pegar aqui as potências de x, x na n, e eu lembrar do gráfico delas, né, aqui eu tenho alguns exemplos, então aqui, né, a reta y igual a x, se eu olhar quando x tende a mais infinito, quando x cresce sem parar, o valor da função também está crescendo sem parar. Então, nesse caso aqui, a gente tem que o limite quando x tende a mais infinito é mais infinito. Né? À medida que o x cresce sem parar, f de x também está crescendo sem parar. E vice-versa, né? Quando x tende a menos infinito, a função também, nesse caso, está indo lá para menos infinito. Agora, olhando para x ao quadrado, né? Quando x tende a mais infinito, a função aqui também está crescendo sem parar. Então, o limite quando x tende a mais infinito, de x ao quadrado, é mais infinito. E quando x tende a menos infinito, né, aqui para cá, a função também está crescendo sem parar. Então, o limite quando x tende a menos infinito, x ao quadrado, também vai ser mais infinito. Tá? E assim por diante. Então, em geral, a gente tem isso daqui. Né? O limite quando x tende a mais infinito de x na n, qualquer potência, isso daqui vai ser mais infinito. E quando x tende a menos infinito, o x na n, ele vai tender a menos infinito para n ímpar e mais infinito para n par. Né? Que é esse comportamento que a gente tem aqui. Né? Aqui, potência ímpar, aqui e aqui, né? X e x ao cubo. Quando x tende a menos infinito, a função está indo lá para menos infinito. Então agora, limites de polinômios, quando x tende a mais ou menos infinito. Então agora vamos pegar um exemplo de limite de um polinômio, quando x tende a mais infinito. Eu quero calcular o limite desse polinômio aqui, menos 3x ao quadrado mais x menos 1. Então eu posso pensar assim, eu posso analisar cada um desses termos aqui, né? O que está acontecendo com eles. Bom, esse termo aqui, quando x tende a mais infinito, esse carinha aqui está indo para mais infinito. Né? A gente já viu antes que a função y igual a x, quando x tende a mais infinito, a função também está crescendo sem parar. E agora, esse carinha aqui, né, quando x tende a mais infinito, x ao quadrado também tende a mais infinito. Agora, como eu tenho um menos multiplicando, então esse carinha vai para menos infinito. E aqui, então, eu tenho uma coisa que está indo para menos infinito, mais uma coisa que está indo para mais infinito. Tá? Isso é uma indeterminação. Né? E eu não posso dizer que isso é igual a zero. Tá? Então aqui a gente vai ter que fazer algum truquezinho para analisar esse limite. Então o que eu vou fazer aqui é olhar a maior potência que aparece aqui, que é esse x ao quadrado, e eu vou colocar ele em evidência. Então isso vai ser x ao quadrado que multiplica menos 3 mais 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado. Coloquei o x ao quadrado em evidência. Né? Se vocês multiplicarem isso daqui, vocês vão ver que vai dar exatamente isso daqui. Tá? Só que agora qual é que é o truquezinho? Bom, 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, que é esse caso aqui, né? Quando x tende a mais infinito, 1 sobre x está indo para zero. Então, esse carinha aqui está indo para zero. Menos 1 sobre x ao quadrado também está indo para zero. Né? Quando x cresce sem parar, 1 sobre x ao quadrado está decrescendo e indo para zero. Então, esse limite aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a mais infinito, de menos 3x ao quadrado. E aí, agora olhando para esse carinha aqui, eu consigo calcular. Né? Quando x tende a mais infinito, x ao quadrado está indo para mais infinito também. Como eu tenho esse menos aqui, então tudo isso está indo para menos infinito. Tá? Notem nesse caso, né, que o limite desse polinômio aqui é igual ao limite desse carinha aqui, que é o termo de maior grau. Tá? E isso não é nenhuma coincidência. Tá? Isso acontece sempre. Então, se p de x é um polinômio, tá? Então
A0 mais A1x mais ANx na N. Tá? A gente tem esse resultado aqui. Então, o limite, né, quando x tende a mais ou menos infinito de um polinômio p de x, né, que tem essa cara aqui, vai ser igual ao limite, né, quando x tende a mais ou menos infinito, do termo de maior grau desse polinômio. Então, um exemplo, calcular o limite quando x tende a menos infinito, de 3x na 5 mais 2x na 4 menos x mais 1. Então, aqui, limite x tendendo a menos infinito de um polinômio, a gente viu aqui isso é igual ao limite x tende a menos infinito do termo de maior grau. Então, 3x na 5. E agora, quando x tende a menos infinito, 3x na 5, isso está tendendo a menos infinito também. Tá? Então, aqui é muito importante a gente conhecer o comportamento dessas funções, né? Como é que é a função x na 5? Tá? X na 5 ele tem esse comportamento aqui, né? Então, quando o x tende a menos infinito, aqui para cá, a função está decrescendo sem parar. E aí, como esse 3 é positivo, ele não vai influenciar, não vai trocar de sinal. Então, 3x na 5 tem esse comportamento aqui. Quando x tende a menos infinito, a função está decrescendo sem parar. E só uma observação, né? Isso, né, do limite do polinômio ser igual ao limite do termo de maior grau, isso só vale quando eu estou calculando o limite para x tendendo a mais ou menos infinito. Né? Se esse limite for para algum, né, x tendendo a algum número real, aí para polinômios é só aplicar, né, nesse ponto. Agora a gente vai ver limites de funções racionais. Então, uma função racional, como a gente viu, é o quociente de dois polinômios. Tá? Aqui também a gente vai ter uma indeterminação, né? Por quê? Porque quando x tende a mais infinito, se eu olhar para esse exemplo aqui, o meu numerador está tendendo a mais infinito, né? 3x menos 1, isso daqui tende a mais infinito, e o meu denominador também está tendendo a mais infinito. Então isso daqui também é uma indeterminação, e aí para calcular esse limite a gente vai ter que fazer algum truquezinho. Tá? Nesse caso, o truque ele vai ser bem análogo a esse truque aqui que a gente fez com polinômios. Então o limite quando x tende a mais infinito. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o numerador, ver o termo de maior grau, que é 1, né, x, e no denominador também. E eu vou pegar e dividir o numerador e o denominador por essa maior potência de x. Então, nesse caso, a maior potência que aparece é x, né? Então eu vou dividir em cima e embaixo por x. Então, 3x menos 1 dividido por x e 2x mais 5 dividido por x. Então, aqui, 3x menos 1 dividido por x, isso é a mesma coisa que 3 menos 1 sobre x, dividido por 2 mais 5 sobre x. E agora vai ficar fácil de analisar esse limite. Por quê? Porque quando x tende a mais infinito, 1 sobre x está indo para zero. Né? A gente já viu isso. Esse carinha está indo para zero. E quando x tende a mais infinito, 5 sobre x também está indo para zero. Então esse limite vai ser igual, né, ao limite quando x tende a mais infinito de 3 sobre 2, que é uma constante, então esse limite é 3 meios. E notem aqui, né, que o limite dessa função racional é igual, né, ao limite do quociente dos dois termos de maior grau que aparecem nessa função. Tá? E isso, de novo, é uma regrinha. Então isso está aqui no livro, né? Quando x tende a mais ou menos infinito, o comportamento final de uma função racional coincide com o comportamento final do quociente do termo de maior grau do numerador, né, dividido pelo termo de maior grau do denominador. Então vamos ver mais um exemplo.
Então, encontrar o limite quando x tende a menos infinito dessa função racional aqui. Então, o que esse resultado diz é que, né, para calcular esse limite, eu preciso olhar para o quociente desses dois elementos aqui, né, que é o quociente dos termos de maior grau. Então, esse limite é igual ao limite quando x tende a menos infinito de menos 3x sobre 5x ao quadrado. Então, isso daqui é o limite quando x tende a menos infinito. Aqui vai ficar menos 3x sobre 5x. E aí, de novo, quando x tende a menos infinito, para onde é que está indo isso daqui? Isso daqui está indo para zero, né? Porque o numerador aqui está constante, menos 3, e o denominador aqui está decrescendo sem parar. Então, o limite disso daqui vai ser igual a zero. Esse truque, na verdade, ele funciona para casos um pouco mais geral. Né? Por exemplo, calcular limites, né, quando x tende a mais ou menos infinito, de expressões que envolvem radicais. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ele pede para calcular o limite quando x tende a mais infinito de raiz x ao quadrado mais 2 sobre 3x menos 6. Então aqui, o que a gente vai analisar, né? Eu vou olhar para as maiores potências que aparecem aqui nessa expressão. Então aqui a maior potência é x. Aqui em cima eu tenho x ao quadrado, só que ele está dentro da raiz. Então seria como, né, se eu tivesse raiz de x ao quadrado, e isso é módulo de x. Tá? Raiz de x ao quadrado, isso é o módulo de x. Então a maior potência, né, o grau da maior potência é 1, né, ou módulo de x ou x. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir toda essa expressão, x ao quadrado mais 2, né, o numerador e o denominador, por módulo de x. Tá? Por que eu vou dividir por módulo de x? Bom, porque justamente eu posso trocar módulo de x por isso daqui. Então, isso é o limite quando x tende a mais infinito, de raiz x ao quadrado mais 2 sobre raiz de x ao quadrado, né, dividido por 3x menos 6. Tá? Aqui, módulo de x, como eu estou analisando o limite de x tendendo a mais infinito, eu posso pensar que o x é positivo. Né? E aí, pensando que o x é positivo, o módulo de x vai ser igual a x. Então, né, o módulo de x é simplesmente x para x suficientemente grande. Então, agora o que eu tenho aqui? Né? Isso daqui é o limite quando x tende a mais infinito. Aqui eu posso colocar tudo sobre a mesma raiz. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2 sobre x ao quadrado. Né? Tudo dentro da raiz. Dividido, e aqui eu vou ter 3 menos 6 sobre x. Então, mais um passo aqui, limite quando x tende a mais infinito. Aqui, né, eu vou ter raiz de 1 mais 2 sobre x ao quadrado, dividido por 3 menos 6 sobre x. E agora a gente vai analisar esses limites. Então, quando x tende a mais infinito, 2 sobre x ao quadrado, isso daqui vai para zero. E da mesma forma, né, quando x tende a mais infinito, 6 sobre x está indo para zero também. Então aqui o que vai sobrar? Né, esse limite vai ser igual a, né, vai sobrar só constante, raiz de 1, que é 1, dividido por 3. Então esse truquezinho, né, de dividir pelo termo de maior grau, ele também permite analisar limites onde aparecem aqui raízes. E finalmente o livro fala um pouco sobre o comportamento final de algumas funções mais conhecidas. Então, por exemplo, as funções trigonométricas seno e cosseno, quando x tende a mais ou menos infinito, esse limite não vai existir. Né? Porque se eu pensar na função seno, né, e a função cosseno também, elas têm esse comportamento aqui, é essa ondinha aqui. Então, quando x tende a mais infinito ou menos infinito, a solução fica... A função y, né, seno de x e cosseno de x, fica oscilando entre menos 1 e 1. Então ela nunca vai se aproximar de um valor, né, para existir esse limite. As
funções logaritmo e exponencial, né, o limite quando x tende a mais infinito, isso vai ser mais infinito, né, então eu tenho aqui a função exponencial e na x, então quando x tende a mais infinito, a função cresce sem parar. Mesma coisa com a função logaritmo, né, logaritmo natural, ela é então a reflexão, né, do e na x, porque são funções inversas, então quando x tende a mais infinito, essa função também cresce sem parar. Tá? Embora, né, pareça que ela cresce bem menos, de fato isso acontece, mas, né, ela é sempre crescente, então à medida que x vai para infinito, o logaritmo de x também está indo para mais infinito.